encontro com a arte começou com o balé clássico ao lado da sua irmã, Dalla Oscar, que é um ícone da dança clássica no Brasil. Migrou do balé clássico para o backstage do mundo teatral. Ela é fã do Walt Disney, atuou como iluminadora e foi o pontapé para sua bem-sucedida carreira na área de produção. Só no Teatro Municipal ela ficou por 20 anos, implantou a equipe técnica qualificada e chegou ao posto de diretora de produção, responsável por espetáculos nacionais e internacionais. É responsável pela residência artística do Centro Cultural João Nogueira, o Imperator. Ao lado de outros sócios, coordena a Aventura Entretenimento, responsável pela realização de excelentes e muito bem-sucedidos espetáculos musicais no Brasil. É uma das produtoras executivas mais respeitadas e atuantes no mundo do teatro e das artes. Eu converso no programa de hoje com a Aniela Jordan. Aniela, obrigada pela sua presença. Foi muito bom te receber aqui. Porque não só pela sua história, que é fascinante, que começou lá com a Dalal, saiu do balé, e aí você deu várias guinadas desafiadoras, né? Mas também porque você é responsável, eu acho que por essa chancela verde e amarela que os musicais estão tendo hoje em dia. Verdade, né? é Isso daí deve-se a um trabalho hercúleo, bravo da sua parte. Mais feliz. Isso, claro, claro. E trazendo felicidade pra galera, né? Porque o público ama, né, Daniela? Ama. A gente tem a impressão, às vezes, que pode dar errado, mas o povo brasileiro gosta beça de musical. Adoro. Hoje os musicais se estabeleceram no país, realmente. É verdade. Já é uma marca, né? Já é. Já é. As pessoas vão Mas, atrás. como eu disse, você começou fazendo balé com a Dalal. Foi com a Dalal mesmo, Foi não é com a Dalal, claro, né? né? Tem uma história muito engraçada. Na verdade, eu comecei a fazer balé bem jovenzinha, e chegou um momento a Dalal montou uma companhia, e eu era a primeira da fila da companhia. Depois a companhia foi crescendo, eu fui passando para a segunda da fila, depois passei para a terceira da fila, até que ela montou a Floresta Amazônica, do Vila Lobos, no Teatro Municipal, um espetáculo muito importante, e eu fui uma planta. Aí eu cheguei à conclusão que se minha própria irmã me botou de planta, essa não era a minha carreira. Mas como eu gostava muito desse mundo, e na época não existia iluminação, realmente não tinha iluminação no Brasil, e ela sempre trazia gente de fora, e eu comecei a ser intérprete, assistente, cortava gelatina, subia na escada, fazia qualquer coisa, e aprendi iluminação dessa forma e virei iluminadora. Então, mas você pensava em ser o quê? Quando você viu que bailarina não ia rolar, o que passava para você? Na verdade, eu fui trabalhar no backstage, para entender o que era. Eu gostava muito desse mundo. Tá. E aí, por acaso, comecei como iluminadora, que é uma profissão muito criativa. E rara. Hoje em dia menos Sim, rara. na época que você começou, raríssima. Mulher, então, era assim, eu quase apanhava dos técnicos. Mas... Você sofreu preconceito com isso? Porque era um mundo muito masculino, totalmente masculino, e eu acho que eles tinham muita dificuldade de receber ordens de uma garota, né? Porque não era nem de uma mulher, uma garota, quase criança, uma garota. Mas foi bacana, eu desenvolvi uma carreira por aí no Teatro Municipal, e no próprio teatro eu percorri vários setores. Eu ainda como iluminadora, veio o Vezac, que era um coreógrafo internacional, montar a Sagração da Primavera, e eu fui assistente dele, trabalhei, e ele disse para a direção do teatro: olha, essa menina tem futuro, tem talento, eu acho que vocês deviam investir nela, eu faço um festival de balé em Miami, eu queria convidá-la. E me mandaram para Miami. E foi uma experiência incrível, porque eu cheguei lá e vi um mundo muito profissional. Que a gente tipo não decisivo tinha na aqui. tua vida, isso? Tipo decisivo. E aí, assim, eu vi o stage manager trabalhando, assim, todo mundo sabendo tudo, uma organização incrível. Fiquei muito fascinada. Fiquei um tempo lá. Depois vim e tentei implantar, implantei isso no Teatro Municipal. Porque isso aqui era inexistente. Inexistente. Assim, aqui, na época, até hoje em dia tem escola, mas não existia nenhuma escola. Então era totalmente empírico, as pessoas iam aprendendo fazendo, né? E isso tem um lado difícil, mas tem um lado muito bom. O brasileiro é muito criativo e se vira, né? Então a gente vê lá fora que é tudo muito técnico, mas o cara da luz só faz a luz, o cara do palco só faz o palco, o cara da contra... Aqui, se precisar, todo mundo faz tudo. Tem esse lado bacana no Brasil. Do improviso, digamos assim. Ele se dá bem no improviso, de conseguir improvisar e dar certo. Realizar. Porque é isso, a gente vai aprendendo fazendo, né? Subindo na escada e fazendo, não tem uma escola. Então significa que os espetáculos internacionais ou grandes espetáculos vinham pessoas de fora para montar aquilo. De fora para montar. Aqui não tinha mesmo. Não, aqui tinha assim, técnico de palco, tinha camareira, mas não tinha um know-how de metodologia, de como trabalhar. Vamos embora e vamos fazer.
E aí a gente começou a implantar isso no Teatro Municipal e deu certo, o teatro foi crescendo e de coordenador de produção eu passei a diretora técnica e o Teatro Municipal tem um centro de produção de cenário e figurino, que é a Central Técnica de Produções, e eu passei a coordenar também esse centro de produção, aprendi muito nesse momento. Então, todas as grandes óperas, os grandes balés, tudo era sob minha responsabilidade para fazer. Aprendi muito. O Teatro Municipal foi uma grande escola. Você ficou 20 anos, né? 20 anos. Como eu imagino, não sei se alguém teve essa chance de ter... Foi uma escola incrível. Então, hoje em dia, eu sou uma produtora que sei tudo de técnica, o que é um diferencial, porque eu sei discutir, enfim, aprendi isso tudo lá. E com as grandes companhias, vinha a companhia do Alvin Ailey, por exemplo, que era uma luz espetacular, e eu pedi, pelo amor de Deus, para ficar ali do lado, aprendendo, vendo. Então, assim, tive muita oportunidade de aprender, mesmo que não em escola, mas ao vivo. Mas isso foi a grande escola. Isso foi a grande escola. Melhor do que qualquer teoria que você aprendesse na prática e com os caras melhores do mundo, né? Foi isso incrível. Incrível mesmo. E você se identificou com a coisa da luz mesmo, né? Isso é muito bacana. E aí, só que aos poucos, eu fui deixando de fazer luz porque não dava mais tempo, né? Eu comecei a ser diretora técnica, depois eu passei, no final eu passei para diretor de produção e montei o departamento de produção no teatro. Onde eu aprendi um outro lado que eu não tinha, que era marketing, imprensa, programação visual, aprendi um outro lado. E também foi uma escola desse lado. Até que chegou um momento em que eu sempre gostei muito de musical, mas no Brasil não tinha musical. Eu ia para fora, via, mas é isso. Quando eu era garota, o Bloch montou Pippin. Eu vi. Você assistiu? Assisti. Menina. Com a Marília, isso. Com depois a Sueli, com o Nanini. Nanini estava no espetáculo. E eu fiquei totalmente louca, maravilhoso. Enlouquecida, e eu assisti só 35 vezes. Eu assisti. E aí chegou uma hora, o administrador do teatro falava, entra, minha filha, porque não vou te cobrar ingresso de novo. Eu fui também algumas vezes, mas, assim, eu adorei. Fiquei totalmente enlouquecida. Mas acho que foi o primeiro. Que não, rolou, ele antes né? fez Homem de La Manche, mas aí a gente... coisas que eu também não pegou. Não peguei, não. Mas, naquele momento, eu fiquei fascinada, mas depois disso acabou. O Bloch parou de fazer e acabou. Então, na verdade, eu fui trabalhar com óperas, balés e tal. Até que chegou um momento em que eu achei que estava na hora de eu abrir minha empresa, porque o Teatro Municipal é uma escola incrível, mas assim, você é funcionário público. Eu queria muito ter uma outra experiência. Então, eu abri uma empresa com 2 sócias e, na verdade, na época era para trazer balés e espetáculos de dança de fora. A gente trouxe o balé de Tóquio, o balé da Ópera de Paris, o balé de Monte Carlo. E um dia surgiu a oportunidade de fazer um musical, que era a Ópera do Malandro, para reabrir o Carlos Gomes, em 2003. Foi o meu primeiro musical. Que você fez com Charles, com Charles e com Cláudio. Que são 2 ótimos São também. Maravilhosos. Muito bons. E aí, eu falava, não vai dar certo isso, ninguém vai. E o Carlos Gomes, ninguém sabia onde era. Eu ia para a praia e falava para meus amigos, vou fazer um... que legal, onde Carlos Gomes? Carlos Gomes? Ih, ninguém vai ser... Fiz parceria com o Van, para as vans levarem as pessoas dançando na sua... Bem, a gente ficou um ano em cartaz, lotado. Eu não gastei dinheiro com anúncio, porque assim... As pessoas iam. E aí eu comecei a perceber... Eu assisti também. Você assistiu também? Eu assisti, maravilhoso. E aí eu comecei a perceber que realmente... Havia uma possibilidade. Daí porque a gente tem um histórico também, se a gente lembrar. O Brasil tem um histórico do teatro revista também, né? Que é realmente o precursor do musical. É um precursor do musical, exatamente. E que era muito bem sucedido. O teatro de revista no Brasil era muito bem sucedido. As pessoas iam, gostavam, enfim. Tem lá as suas características peculiares que não tem musical, mas é um precursor, né? O brasileiro também é um povo muito alegre, né? A gente gosta de música, né? Musical. Exatamente. A música... Tem 500 mil gêneros musicais, é muito musical. É verdade. Então, a gente montou vários espetáculos, Violinista Telhado, o Hair, Noviça Rebelde, vários espetáculos. Até que chegou um momento, em 2012, e o mercado cresceu muito. Mas eu queria falar um pouquinho desse 2003, quando você começou. Então, você percebeu que ali havia uma chance, que o povo ia e que o povo gostava. Sim, então e você apresentou investindo isso, mas musical. Você apresentou um musical brasileiro, que foi o Ópera do Malandro. Foi a Ópera do Malandro. Depois começou a fazer vários internacionais. E o público correspondia da mesma forma? Sim, porque muito. Porque, na verdade, a gente não tinha know-how de musical, né? Nenhum. Então, eu acho que para o país era importante você trazer as coisas de fora que tem um know-how. Né? Mais know-how do que a Broadway não existe. Claro. Então, também, para mim, foi um grande aprendizado de como montar um musical, trazendo um espetáculo que já existe. Porque, na verdade, quando você traz um espetáculo desse, você
compra Você os compra o direitos direito, de né? música e texto. Mas já foi experimentado no mundo inteiro. É. Então você sabe, quer dizer, a montagem é sua, mas o texto e a música, que são as bases, já deram certo no mundo inteiro. Significa que o risco é menor. O risco é muito menor, muito menor. Você tem o risco de produção, Claro. de elenco, mas o risco de... né? E eu queria te fazer uma pergunta dentro disso. Tínhamos atores e atrizes nesse Não momento tinha. preparados para Não, isso? então. Como é que vocês se viraram? Em 2003, a gente fez 3 semanas de audição. E depois de 3 semanas, a gente não tinha conseguido fechar 40% do elenco. Porque ou cantava, ou dançava, ou atuava, assim. Então foi complicado achar. Em 2010, 7 anos depois, quando a gente montou Hair, tinha tanta gente que a gente não sabia escolher de tão bons. Tinha muita gente boa. Então, em 7 anos, o mercado deu um salto em todos os sentidos. De público, de atores e atrizes, de técnicos, engenheiro de som, que é uma coisa dificílima, né, para musical. Então, as pessoas... A gente começou a ter de fato, não só um mercado, como gente preparada para isso. E o que deu até vamos dizer, um up no negócio, porque a gente Totalmente, começou a ficar virou mais uma coisa exigente. profissional. Você começou a poder exigir nas audições, né? Porque aí você tinha como escolher. Tinha como escolher. É. E os jovens, hoje em dia, e desde aquela época, investem nisso. Porque como se tornou, de fato, uma carreira verdadeira, o tempo todo tem musicais, o tempo todo eles fazem audições. Não tem um jovem que faça teatro que não Eu faça acho que canto e jovem dança. ator, hoje, se ele é jovem Faz ator, tudo. ele faz tudo. Faz tudo. Se ele é de uma geração mais para trás, ele pode até não fazer. Mas se for jovem hoje, ele Investe, canta, dança, pelo menos representa, tenta, toca. né? Vai, estuda. Estuda. Pelo menos estuda para isso. Sabe que é necessário, Sabe para o que é mercado é necessário. E é mesmo, não é? Porque hoje, enfim, tem muito teatro, mas musical se tornou realmente uma profissão, né? Um ator de musical, realmente, eles não param, vão fazer audição, você vê, estão ali, estão aqui, passam para uma, passam para outra. Uma pergunta que eu acho que é curiosa, que as pessoas gostariam de saber, o cachê diferencia? O ator diferencia porque faz musical ou não? Ou isso é meio que tabelado de forma igual? Não, como é que isso acho funciona? que não é tabelado, mas eu acho que parecido? o fato do musical ter patrocínio proporciona um melhor cachê do que uma peça que talvez não tenha patrocínio, que todo mundo monta no amor, porque teatro é isso, né? E quando você não tem patrocínio, você monta no amor, acreditando no seu projeto. E tem muita gente que faz mesmo. Muita gente, é super bacana, muita gente. Muito. Infelizmente, musical não tem condição de se verdade. montar sem patrocínio. Assim, é totalmente impossível. Só uma você gasta de superprodução. som, de luz. Nenhum musical. Se um musical de uma pessoa ou duas, ok. Mas um musical que tem, sei lá, minimamente 12 pessoas em cena, músicos, som, luz, não tem como. Você não consegue levantar o espetáculo e a bilheteria não sustenta de jeito nenhum. Levando-se em consideração que todo mundo precisa ser altamente qualificado, né? O Todo músico mundo tem que ser músico, o maestro tem que ser maestro, o arranjador tem que ser arranjador, O técnico tem que ser técnico. Não dá para ser aquela, vamos lá ver se dá mais, certo. Não dá mais para ser mais. assim. E realmente, como você disse, o público cada vez está mais exigente. É. Então, hoje em dia, não dá para você ter... Até anos atrás, você podia ter uma pessoa que cantasse ok. Hoje em dia, assim... Não rola, né? Não rola. O público espera que isso venha, entendeu? Então, é um mercado sólido. Eu acho que hoje em dia é um mercado sólido e bastante sólido. Bastante. Você teve dificuldade de encontrar parceiros que apoiassem essa tua ideia, que naquela época não se tinha ideia de que daria certo, digamos assim? O que aconteceu? Quando, em 2007, quer dizer, eu fiquei 4 anos, de 2003 a 2007, a gente montando espetáculos, tentando um patrocínio aqui, outro ali, e indo embora. E chegou um momento que a gente comprou os direitos da Noviça Rebelde. Eu sabia que a Noviça tinha que ser feito em grande estilo, porque está no imaginário de todo mundo, né? E aí eu comecei a procurar parceiros para que tivesse porque eu cuido muito bem do artístico e da produção. Mas o lado marketing, comercial, o lado esse tipo de organização, comecei a procurar e a vida me fez conhecer o Luiz Calainho. E eu fui lá e bati na porta dele e falei, vou fazer a Noviça. Quer dizer, estou resumindo, né? Vou fazer a Noviça. Você topa? Topo. E ele topou de cara? Topou. Então você conta essa história pra gente no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo maravilhoso e eu volto já com mais Aniela Jordan aqui no Perfil Pra Você. Não sai daí não, que é rapidinho.